Eu saúdo meus irmãos e minhas irmãs da internet em nome de Jesus. Eu sou o pastor Geraldo e estou aqui mais uma vez para transmitir uma mensagem do nosso Deus Criador. Hoje eu vou falar mais uma vez sobre o universo, a maior criação de Deus. Eu vou falar especificamente sobre as profundezas e as alturas de Deus, que o apóstolo Paulo menciona na Sagrada Escritura. Então, eu quero ler aqui estas duas passagens da Sagrada Escritura que falam sobre as profundezas e as alturas de Deus. Glórias a Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 a 12. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Isto é, Paulo está afirmando que Deus tem uma certa profundidade. Então, neste vídeo, nós vamos fazer esse estudo e eu vou explicar como se forma esta profundidade de Deus. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Glórias a Deus. Pequena observação quero fazer. Você sabe que hoje os estudos são caríssimos. Os cursos técnicos, a formação superior, a pós-graduação, doutorado, tudo isso é caro. Só pode fazer esses cursos e essa formação quem tem muito recurso financeiro. Mas Paulo aqui está dizendo que todo conhecimento que Deus nos revela é gratuitamente. Amém? Glórias a Deus. Muito importante saber isso. Porque Deus, ele possui uma graça infinita que ele disponibiliza todo o bem, tudo que é bom para a sua criação, especialmente para os homens. Comentário. No texto da Sagrada Escritura acima lido, nos versos 9 e 10, Paulo nos ensina que aquilo que o nosso olhar, o nosso olho não vê e o nosso ouvido não ouve, o Espírito de Deus pode nos revelar, pois ele é possuidor de todo conhecimento de Deus, pois ele penetra todas as coisas e as profundezas de Deus. Então, neste vídeo vou falar o que Deus me revelou sobre o que sejam essas profundezas de Deus. Glórias a Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, verso de 1 a 4. A visão celestial, o espinho na carne. Em verdade que não convém gloriar-me, Paulo falando, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado
ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Glórias a Deus. Então Paulo aqui fala do terceiro céu e do paraíso que ele visitou. Vamos a um pequeno comentário. No texto da Sagrada Escritura acima lido, nos versos 2 e 4, Paulo nos ensina sobre o terceiro céu e o paraíso, visitados pelo seu Espírito, no qual ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Por meio do entendimento deste texto que Deus me revelou sobre estes céus e sobre o paraíso, vou explicar como se formam os céus, que são as múltiplas dimensões espirituais que se formam em torno dos corpos celestes, como a Lua, a Terra, o Sol, as galáxias e em todo o universo. Glórias a Deus. Então esse vídeo é para me dar uma explicação, uma introdução científica e espiritual. Como é que se formam os céus, os paraísos celestiais, as dimensões espirituais. Mais comentário. Vários astronautas já foram à Lua. Alguns já pisaram nela, já foram enviados naves não tripuladas a Marte, a Júpiter, Saturno e até em busca do planeta mais distante da Terra, que é Plutão. Mas pergunta-se, alguém encontrou pelo menos vestígios do terceiro céu ou do paraíso visitado pelo apóstolo Paulo? Alguém sabe onde encontrar as profundezas de Deus, das quais falou Paulo? Não, claro que não, porque o paraíso e os céus, como as profundezas de Deus, não podem estar localizados no plano físico, visível e exterior do universo, mas sim nos planos espirituais, interiores e profundos do universo, conforme aprendemos nos textos bíblicos lidos acima e conforme vamos ver agora neste vídeo. Então, por mais que se ande no universo procurando onde estão os céus, o terceiro céu que Paulo visitou, o paraíso, nunca se encontrará, porque andando só no plano físico do universo não se encontra. Porque os céus, o paraíso, estão nos planos internos, interiores do universo. Que eu vou explicar mais adiante como é que se forma esses planos interiores do universo. São esses paraísos e esses céus e essas profundezas de Deus, das quais fala Paulo, que devemos procurar, pois ele falou sobre revelação profética de Deus. Por isto, com certeza, eles existem. Então, se Paulo falou pela inspiração e revelação de Deus, esses paraísos, esses céus existem. E esses paraísos, esses céus e essas profundezas de Deus só podem estar em algum lugar do universo, pois o universo é a manifestação visível de Deus. Mas, com certeza, glórias a Deus, mas, com certeza, não é no plano do universo físico que vamos encontrá-los. Se fosse possível a uma pessoa caminhar por toda a eternidade nesse universo físico, jamais encontraria esses paraísos, nesses céus, nem as profundezas de Deus. Mas se o procurar pelo Espírito,
com certeza irá encontrá-los nas dimensões espirituais do universo que são interiores ao universo físico. Por isso que Paulo falou que só o Espírito nos revela o conhecimento de Deus. Porque o Espírito está nas dimensões espirituais, que são interiores ao universo. O universo físico, tal como a ciência conhece, é um ser vivo, porque ele é o corpo físico de Deus, através do qual Deus manifesta o seu Espírito em tudo que há dentro dele, dentro do universo. Por isso, tudo tem vida, principalmente o nosso planeta Terra, porque Deus o revestiu com o seu Espírito de uma forma especial, por causa da humanidade que nele vive. Então, todo o universo é um ser vivo porque recebe a vida do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é vivo, ele dá vida a todo o universo, principalmente ao planeta Terra, porque tem uma humanidade vivendo, se desenvolvendo, evoluindo, para alcançar o conhecimento de Deus. O planeta Terra é como se fosse um laboratório divino, onde ele cria consciências. Por causa disso, o planeta é vivo. Glórias a Deus. Então, se Deus tem um corpo físico, que é o universo, onde estão os seus outros corpos? Sim, porque para existir o corpo físico é preciso existir os outros corpos que manifestam, através do corpo físico, os atributos de Deus. Então, se existe um corpo físico onde Deus manifesta os seus atributos, é porque existem outros corpos espirituais de onde estão vindo os atributos. A saber, a ação. Se eu movo a minha mão aqui, algo está movendo a minha mão. Vem de um local onde existe onde tem algo que existe, que está movimentando a minha mão. A ação, o movimento, o sentimento, o pensamento. Se a pessoa sente e pensa, é porque tem alguma coisa de onde está vindo esse sentimento, esse pensamento, que se manifesta no corpo físico, no físico. A inteligência, a consciência, a vontade, a personalidade, a individualidade. Então é assim que o Espírito nos revela que existe esses outros mundos, essas outras existências, esses outros planos, porque ele manifesta esses atributos no físico, tanto em nós como no planeta. Um dos primeiros astronautas que subiram para o espaço, um deles, que não me recordo o nome agora, ele olhou lá de cima e falou que a Terra era um gigantesco ser vivo, porque ele sentiu a vida na Terra. Os mares se movimentando, as nuvens se movimentando, como realmente um ser vivo se movimenta. Então, ele foi tocado pelo Espírito de Deus e teve essa revelação. A Bíblia nos ensina que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Isto significa que Deus é conforme nossa imagem e semelhança. Se Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança, é que Deus é conforme nossa imagem e semelhança também. É vice-versa. Isto significa que tudo o que Deus cria é conforme a sua imagem e semelhança. Isto significa que tudo que Deus criou é conforme a imagem e semelhança do homem.
Isso significa que tudo que existe tem sentimento, pensamento, inteligência, consciência, vontade, personalidade, individualidade, como tem o homem, a lua, a terra, o sol, a galáxia, enfim, tudo. Tudo que Deus criou dentro do universo tem os atributos do Espírito Santo. Nós só percebemos isso através da revelação do Espírito Santo. São esses conhecimentos espirituais, os quais não podemos descobrir por nós mesmos, que o Espírito do Senhor nos ensina por visões e revelações, conforme Paulo nos ensina. Por esse motivo que estou fazendo este vídeo, para falar o que Deus me revelou pelo seu Espírito, como mostro a seguir. Então, a partir de agora, eu vou dar algumas explicações que vão nos levar a entender o que Paulo falou, que Deus tem profundidades. Como Deus é um ser eterno, conforme nos ensina o Salmo 90, Salmo 90, verso 2, que diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade tu és Deus. Então Deus vive de eternidade a eternidade. Uma eternidade não tem fim. Passa uma eternidade, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra, e Deus sempre é Deus, continua sendo o mesmo. Ele não muda. Também ele é infinito. Se ele é eterno, ele tem que ser infinito. É uma lógica de Deus. Porque ele sendo eterno, ele vai ocupar todo o espaço infinito que existe no universo. Porque ele ocupa todo espaço e todo tempo eternamente. Deus ocupa todo espaço e todo tempo eternamente. Não existe nenhum espaço vazio onde alguém pode dizer: não, aqui não tem Deus. Não, Deus ocupa todo espaço infinito. Ele é infinito para fora, externamente, e para dentro dele mesmo, internamente. Porque assim como ele tem um corpo físico externo, ele também possui outros corpos espirituais internos: o vital, o emocional, o mental, o espiritual e o divino, que se projetam interiormente, se abstraindo indefinidamente e eternamente. Por isso Paulo falou que o Espírito de Deus penetra todas as coisas e ainda as profundezas do próprio Deus. Isto é, Deus é profundo, por isso temos certeza de que Deus é o próprio universo. Se Deus tem uma profundidade, é porque ele é o próprio universo que se aprofunda infinitamente para dentro dele mesmo. Deus é tudo, isto é, Deus é ele mesmo e até aquilo que não é Deus, ele é. Deus é ele mesmo e ele é também aquilo que não é Deus, como o pecado e o mal. Porque a partir do momento no qual Deus existe, e ele sempre existe, também tudo que não é Deus passa a existir junto com ele, como o pecado e o mal. Pois ele usa o pecado para santificar e para salvar os homens, e usa o mal para lhes ensinar o bem. E assim, tudo o que não é Deus vai passar a ser Deus. Por isso, Deus é tudo. A partir do momento que Deus existe, ele é santidade. Tudo que não é santo vai existir também, como o pecado. Mas só que aquilo que não é Deus, aquilo que não é santo, vai ser transformado em Deus, porque vai ser santificado.
Glórias a Deus. No universo, o nada não pode existir. Porque se o nada existir, ele já não é nada, pois já está existindo. Mesmo nas regiões dos espaços intergalácticos, onde a luz das estrelas não chega, não existe o vazio total. Até ali a matéria está sendo criada e a energia do corpo vital, do corpo emocional, do corpo mental, do corpo espiritual e do corpo divino das estrelas que formam as galáxias estão ali presentes, porque a energia espiritual divina se propaga no espaço infinito, preenchendo todo o espaço infinito numa velocidade incalculável, infinita, e por isso que Deus é tudo, porque Ele preenche todo o espaço infinito. Então, entre o espaço intergaláctico, entre uma galáxia e outra, a luz das estrelas não penetra ali. É uma treva total. Mas é treva só no plano espiritual. No plano material. Porque no plano espiritual, a luz está presente. Porque ali naquele espaço estão a energia vital, emocional, mental, espiritual e divina de todas as estrelas, de todas as galáxias. Ou seja, as galáxias, por mais distantes que elas estão, fisicamente, estão interligadas espiritualmente. E é essa energia espiritual que liga todas elas que as sustenta no espaço, suspensas no espaço. Os cientistas dizem que existe uma matéria escura que sustenta as galáxias no espaço. Muito pelo contrário, é essa energia tremendamente luminosa, espiritual, que sustenta todas as galáxias no espaço. Porque essa energia espiritual as liga, elas estão todas ligadas uma na outra, se sustentando espiritualmente uma na outra. Glórias a Deus. Por que temos vida? Por que nós temos vida? Porque recebemos vida da terra, quando Deus formou o nosso corpo físico dos elementos da terra. Deus nos formou dos elementos da terra, então nós recebemos vida do planeta Terra. Porque sentimos e temos sentimento, porque Deus formou o nosso corpo emocional do corpo emocional da terra. Porque pensamos e temos pensamento, porque Deus formou o nosso corpo mental do corpo mental da terra. Porque temos inteligência e vontade, porque Deus formou o nosso corpo espiritual do corpo espiritual da terra. Porque temos consciência e individualidade, porque Deus formou o nosso corpo divino do corpo divino da terra. Esse é um grande mistério da nossa vida e existência. Por isso, todos os nossos corpos são ligados aos corpos da terra. Um exemplo claro é o fato de existir a mesma proporção de água e de elemento sólido na terra e no nosso corpo físico. Na terra possui em torno de 70% é água, assim também no nosso corpo. 70% é água. Nosso corpo é um reflexo, é uma analogia do planeta Terra. Porque nós fomos criados, os nossos corpos foram criados a partir dos corpos da Terra. Glórias a Deus. Quando Deus enviou Moisés ao Egito para libertar o seu povo, Moisés perguntou a Deus: o que diria aos judeus quando estes lhe perguntassem qual o nome daquele que o enviara?
Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Então Deus chamou ele mesmo, chamou a ele mesmo de Eu sou. Somente isso, eu sou. Porque Deus o chamou a si próprio de Eu sou, porque essas duas palavras representam o ser chamado Deus. Por quê? Porque Deus sempre é. Ele sempre é. Ele nunca foi nem nunca será. Ele sempre é, eternamente. Ele sempre é em todos os espaços e tempos infinitos do universo. Deus sempre é, e como Ele sempre é, Ele tem que ser em todos os tempos, em todos os espaços infinitos do universo. O universo não tem limite por causa disso, porque Deus sempre é. Deus não pode existir aqui e ali não. E também não pode existir um Deus aqui e o universo separado ali. Não. Deus é o universo e o universo é Deus. Nós só vemos o corpo físico do universo com nossos olhos, mas em volta dele existe o Espírito de Deus, que o criou e que o dá vida. E como Deus sempre é, Ele é em todo o espaço, em todo o tempo. Se fosse possível viajar infinitamente por todo o universo, nunca chegaria no fim. O universo não tem extremidade, não tem periferia, não tem muro. Ele é infinito por toda a eternidade. Por causa disso que Deus falou. Ele falou: Eu sou. Ele é sempre, em todo lugar, em todo tempo. Ele preenche e ocupa todos os tempos e espaços de todo o universo infinito. Ele não falou para Moisés assim: Moisés, eu sou, mas eu sou apenas até 7 milhões de quilômetros quadrados do universo. E por apenas 7 milhões de anos. Ele não falou assim, não. Ele falou que ele é e pronto. Ele é em todos os tempos, em todos os lugares. Ele diz que é sempre, em todos os tempos e espaço do universo infinito. É este o significado do eu sou. Quando Deus disse eu sou, Ele estava dizendo isso. Que Ele é infinito, Ele ocupa todo o espaço, todo o tempo, e não existe nenhum lugar dentro do universo onde Deus não existe. Deus está presente até no espaço intergaláctico, onde não tem matéria nenhuma, mas o Espírito dele está ali presente. O apóstolo Paulo nos ensina que só podemos compreender as coisas de Deus por revelações do Espírito do Senhor, ou seja, pelo Espírito Santo. E outra coisa que o apóstolo Paulo não falou é que o Espírito Santo nos dá um dom que eu chamo o dom da razão. Eu chamo a esse dom pelo qual Deus nos revela as coisas, o dom da razão. Porque este dom nós podemos compreender, por este dom nós podemos compreender Deus e sabermos a sua vontade. Pois tudo que Deus faz é razoável, ou seja, dotado de razão. Em toda a criação nós podemos ver a razão de Deus. Deus sempre tem razão em tudo. O grande cientista inglês Isaac Newton sentiu isto quando observava e estudava a natureza e disse: tudo que existe é razoável. Isaac Newton falou:
tudo que existe é razoável. Ele disse isto porque sentiu a presença de Deus na natureza. E como ele era matemático, sabia também que Deus havia criado a matemática para formar, organizar e manter o universo funcionando em harmonia. Por isto, o mesmo é perfeito e nele reina a razão de Deus. Em toda a criação reina a razão de Deus. Então, se usarmos o dom da razão que Deus nos dá, poderemos explicar muitas coisas que é inexplicável pelo homem que não tem o dom da razão de Deus. A afirmação de Paulo que o Espírito penetra as profundezas de Deus é uma expressão literal mesmo, porque Deus realmente é profundo, pois seu Espírito se aprofunda para dentro de si mesmo, isto é, para dentro do universo, infinita e eternamente. Então Deus, Ele é infinito até para dentro dele mesmo, ou seja, para dentro do universo. Ele é infinito para dentro do universo, para dentro dele mesmo. Vou agora citar mais alguns versos da Sagrada Escritura que falam das alturas de Deus e depois vou passar a explicar o que são as profundezas e as alturas de Deus. O apóstolo Paulo diz, 2 pontos, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, isto é, elevou Jesus às alturas, às máximas alturas, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Outro versículo é Filipenses 2, capítulo 2, verso 9. Outra passagem, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas 2, 14. Foram os anjos que disseram, quando eles foram avisar aos pastores no campo que Jesus tinha nascido. Os anjos disseram, glória a Deus nas alturas. Então, Deus está nas alturas. Existe uma altura onde Deus se encontra. Mas, outro versículo, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Salmo 93, verso 4. Então, nesses 3 versículos, nós podemos ver que a Sagrada Escritura diz que Deus tem altura também. O apóstolo Paulo falou que Deus tem profundidade. E aqui está dizendo que Deus tem alturas. Veja então a seguir a explicação prática e razoável para isto. Ou seja, para este fato de Deus possuir profundidade e altura. De acordo com a razão de Deus, que Ele nos revela. De acordo com a lógica de Deus, porque tudo que Deus faz tem razão e é lógico. De acordo com a ciência e sabedoria de Deus, tudo que Deus faz é com ciência. De acordo com a matemática de Deus, existe uma matemática divina que regula todo o funcionamento do universo, dos planetas, das estrelas, das galáxias, dos átomos, dos elétrons, com a qual ele criou e formou todo o universo. Deus criou e formou todo o universo com leis matemáticas. E o mantém funcionando harmoniosa e equilibradamente, como ele está nas alturas e nas profundezas do universo, ou seja, na sua própria altura e na sua própria profundidade. Vou usar esta barra de ferro, está aqui a barra de ferro. Vou usar esta barra para explicar
um pouco da ciência divina. Como é que ele constitui o universo e as dimensões do universo, que são os céus, que são os paraísos. Através dessa barra de ferro nós vamos compreender muita coisa. Tenho também aqui a tabela periódica dos elementos químicos. Aqui, ó. A tabela periódica de todos os elementos que existem no planeta Terra, que formam o planeta Terra. Nela, nós vemos que o elemento ferro, que constitui essa barra, possui em seu núcleo 26 prótons, que são partículas de matérias carregadas de energias positiva, e 26 elétrons, que são partículas de matéria carregada de energia negativa, que circulam em torno do núcleo do átomo, os elétrons. Por isso, eles se atraem mutuamente. Um é positivo, outro é negativo, se atrai. A força resultante dessa atração mútua faz com que os elétrons, que são mais leves do que os prótons, circulem em torno deste último, do próton, justamente para equilibrar as forças. Caso contrário, os elétrons se chocariam com os prótons. Aí seria o fim do universo. Se todos os elétrons se chocassem com os prótons, o universo todo explodiria. Mas as leis de Deus, que se manifestam nas leis da matemática, não deixam isso acontecer. E nunca deixaram e nunca deixarão. E assim prevalece o equilíbrio. Semelhantemente, a Lua gira em torno da Terra e a Terra gira em torno do Sol, por causa de uma lei universal chamada lei de analogia. Quer dizer, os elétrons estão circulando em torno dos prótons, que ficam no núcleo do átomo. Um atrai o outro e o outro atrai o outro. Ambos se atraem mutuamente. Mas como o elétron é mais leve, ele vai circular em torno do núcleo, que é mais pesado. A semelhança da Lua. A Lua mais leve circula em torno da Terra. A semelhança da Terra. A Terra é mais leve, circula em torno do Sol. Um puxa o outro, mas prevalece a força do maior. Aí faz com que ela circule. Glórias a Deus. Porque existe uma lei de analogia que faz com que os átomos sejam semelhantes aos sistemas solares. Glórias a Deus. Vamos adiante. Agora vamos ao meu objetivo principal. Tudo que eu falei agora foi uma introdução geral para dar um entendimento mais abrangente. Vamos agora ao meu objetivo principal, através do qual eu vou explicar como se formam as alturas e as profundidades de Deus. É muito simples. Por que é simples? Porque é razoável, é razão de Deus. Quando nós percebemos a razão de Deus, tudo se torna simples. Porque Deus é simples, Ele cria tudo com simplicidade. Cada próton, cada nêutron, cada elétron que formam os átomos, que por sua vez formam o universo físico, são formados por átomos da outra dimensão do universo, próximo da dimensão física, que é a dimensão vital, que dá vida à dimensão material e física. Os átomos da dimensão vital dão vida à matéria. Então, no átomo, como este de ferro,
dessa barra, eles possuem 26 elétrons circulando em torno dos prótons no núcleo do átomo. E tem mais outra partícula neutra, ele não é nem positivo nem negativo. Então, cada partícula dessa que formam o átomo é um átomo da outra dimensão do universo. Ou seja, a dimensão do universo mais próxima da dimensão física, os átomos se juntam e formam os átomos desses elementos aqui. De todos esses elementos aqui, ó, que formam o planeta Terra. Todos esses átomos de todos esses elementos, do ferro, do cobre, do ouro, manganês, tudo, eles são formados por átomos da dimensão do universo que está junto com a dimensão física. Porque as dimensões do universo, elas se interagem uma com a outra. Elas estão unidas. Uma forma a outra. E esses átomos da dimensão vital que formam o átomo da dimensão física já são formados pelos átomos da dimensão emocional. E os átomos da dimensão emocional já são formados por átomos da dimensão mental. E os átomos da dimensão mental são formados por átomos da dimensão espiritual. E os átomos da dimensão espiritual são formados por átomos da dimensão divina. Porque a criação vem do divino para o material. Os átomos estão descendo e formando a matéria. É por isso que nós temos outros corpos também. Nós temos o corpo vital, o emocional, o mental, o espiritual e divino. O planeta Terra também, os demais planetas, a Lua, o Sol, as galáxias, todos têm essas dimensões espirituais. Só pode existir no plano físico porque existe nos outros planos. Essa barra de ferro aqui só existe aqui porque ela existe nos outros planos, nas outras dimensões. Agora digo mais, essas dimensões espirituais que formam os materiais, elas se desdobram até o infinito e nunca terminam. Ou seja, esta barra aqui, ela nunca termina. Ela não existe só aqui não, ela existe em todos os planos infinitos do universo. Essa é a razão de Deus. Por quê? Porque Deus é infinito. Ele disse, eu sou. Então tudo que Ele criou é infinito como Ele. Esta barra de ferro, ela existe, vai se aprofundando para dentro do universo e nunca tem fim. Glórias a Deus. Então, vamos continuar a leitura aqui, em nome de Jesus. Os átomos da dimensão física são formados por átomos da dimensão vital, que dá vida à matéria. Os átomos da dimensão vital, que formam os átomos da dimensão física, por sua vez, são formados pelos átomos da dimensão emocional. Os átomos da dimensão emocional, que formam os átomos da dimensão vital, por sua vez, são formados pelos átomos da dimensão mental. Os átomos da dimensão mental, que formam os átomos da dimensão emocional, por sua vez, são formados pelos átomos da dimensão espiritual. Os átomos da dimensão espiritual, que formam os átomos da dimensão mental, por sua vez, são formados pelos átomos da dimensão divina. Aí desdobra, se multiplica indeterminadamente, infinitamente, para dentro do universo.
vai se abstraindo para dentro do universo mesmo e nunca tem fim. Por quê? Porque Deus disse, Moisés disse que Deus é de eternidade a eternidade. Ele nunca tem fim, nem no sentido para o maior e para o menor. No sentido do externo para o interno, ele não tem fim. E essa divisão e multiplicação de átomos ocorre incessantemente, indeterminada e eternamente, porque os átomos estão a cada instante descendo do mundo divino para o mundo físico. Quando eles penetram no mundo físico para formar os elementos, exerce uma força infinita, expandindo todo o universo, em todos os lugares, em toda direção. Preste bem atenção nisso. É assim que o universo se expande continuamente. Não é por causa de nenhuma explosão ocorrida no passado. Essa explosão nunca existiu. A prova disso é que o universo se expande em todo lugar e em todas as direções. Se o universo fosse formado por uma explosão, estaria expandindo somente no sentido da força centrífuga da explosão. Se uma explosão origina algo, aquela força é só no sentido da fuga centrífuga. Mas o universo, em qualquer ponto dentro dele, ele está se afastando em todas as direções. Para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Qualquer ponto dentro do universo, qualquer região do universo está se afastando dela mesma. Porque estão vindo átomos dos mundos divinos, dos mundos espirituais, descendo e penetrando no mundo físico, formando os elementos, ou dentro dos planetas, dentro da Terra, no caso, ou dentro das estrelas, ou no espaço. E com isso exerce uma força infinita que o universo todo se expande. Se fosse uma explosão que desse origem ao universo, ele está explodindo só numa direção. Mas não. Em qualquer ponto, dentro do universo, ele está se afastando dele mesmo. Porque estão entrando átomos que vêm do plano divino, formando os elementos, expandindo o universo. Os elementos na Terra são formados no interior da Terra. Porque os átomos que vêm do plano divino penetram ali dentro do planeta Terra e fazem aquela pressão que expande o planeta, levando os continentes. Como a água também é formada no interior da Terra, pela pressão e pelo calor. A água é formada dentro do planeta Terra. Eu já assisti um vídeo, um cientista falando que toda a água que veio da Terra caiu na Terra dentro de cubos de gelo que veio do espaço. Isso é uma loucura. A Bíblia nos ensina que a água é formada no interior da Terra. No dilúvio, o dilúvio só foi reduzindo, amainando, quando Deus fechou as comportas dos abismos, porque a água vinha mais de dentro da terra do que das nuvens. A água formada no interior da terra, com todos os elementos. E é isso que faz todo o universo se expandir. Porque os elementos são a matéria criada no interior da terra, no interior das estrelas, no espaço também. Todo o universo se expande por causa disso. Os buracos negros interligam a dimensão física do universo com todas as suas outras dimensões. Ou seja, os buracos negros têm uma profundidade infinita. Buracos negros acompanham a profundidade do universo. A função deles é transformar a matéria física do universo físico em energias espirituais e devolvê-las para as outras dimensões. E assim os buracos negros reciclam as energias do universo. Eles sugam tudo que se aproxima, sugam estrelas, sugam planetas, sugam tudo.
Aí decompõe, desmaterializa, transforma em energia espiritual e devolve para os planos espirituais de novo. E depois aquela energia espiritual já retorna para criar outros planetas, outras estrelas. Aí fica reciclando a energia do universo, para renovar a energia do universo. Sendo assim, essa barra de metal, essa barra de ferro, existe em todas as dimensões do universo, que foi o que eu já falei há pouco. Esse objeto de metal faz parte da Terra. A Terra faz parte do Sistema Solar. O Sistema Solar faz parte da galáxia Via Láctea. A Via Láctea faz parte de um grupo de galáxias. Esse grupo de galáxias também faz parte de um grupo maior de galáxias. E assim o universo vai se aprofundando para as alturas eternamente, sem nunca ter fim. Por quê? Porque Deus disse, eu sou. O eu sou significa que ele não tem fim. E se ele não tem fim, no sentido das alturas, ele também não tem fim no sentido das profundezas internas para dentro dele mesmo. Isto é, essa barra de metal não tem fim. Ela é projetada para dentro dela mesma, indefinida e eternamente, porque os seus átomos se dividem e se multiplicam indefinidamente e eternamente para dentro das dimensões do universo. Porque Deus disse, eu sou, e Moisés disse que Deus é Deus de eternidade e eternidade. E Paulo disse que o Espírito penetra as profundezas de Deus. Então, quando Paulo diz que Deus tem profundeza, ele está dizendo que o universo tem profundeza, porque o universo é Deus. Por causa da multiplicação dos átomos, o universo é profundo infinitamente, para dentro dele mesmo. Assim é tudo no universo. Esse caminho infinito que o universo tem para dentro dele mesmo é o caminho que Deus criou para o nosso espírito caminhar por toda a eternidade. Preste bem atenção nisso. Assim como essa barra de ferro ela é infinita para dentro dela mesma, o planeta Terra também. O planeta Terra tem infinitos planos espirituais em torno dela, que é esse caminho que Deus preparou para a nossa alma, o nosso espírito, caminhar e evoluir eternamente, ganhando luz, ganhando sabedoria eternamente. O nosso espírito não vai ficar parado só num local, não. Eternamente ele vai se abstraindo e chegando cada vez mais perto de Deus, do Espírito profundo de Deus. O nosso caminho na eternidade é infinito, não vai ter fim. A nossa evolução, a nossa expansão espiritual, a nossa abstração espiritual não vai ter fim. Vai ser por toda a eternidade. E assim o nosso espírito vai ganhando luz, vai ganhando sabedoria infinita e é por toda a eternidade. Glórias a Deus. É o caminho que Deus criou para nós. É por isso que eu digo que o universo é Deus, é o corpo de Deus. Porque nós vamos caminhar para dentro do universo, no caminho dos átomos das dimensões espirituais. Cada vez mais consciente e cada vez mais iluminado. Glória a Deus. Então, essas dimensões espirituais que existem em torno da planeta Terra vão ser por elas que nós vamos caminhar eternamente. Todos os espíritos das pessoas que viveram no passado estão nesse caminho. Quer dizer, estão subindo de dimensão espiritual, se aprofundando. Muitos estão já muito distantes,
como Noé, Abraão, Moisés, os profetas, os apóstolos, Maria, mãe de Jesus, e o próprio Jesus, a quem Deus o mais elevou, e o Espírito de Maria também já se elevou muito nessa escada de Deus. Glória a Deus. Foi essa escada espiritual formada pelas diferentes dimensões do universo, por onde os anjos sobem e descem, que Deus revelou a Jacó quando ele ia no deserto, quando ele ia no caminho de Harã. Quando o céu se abriu, Jacó viu uma escada ligando o céu à terra, por onde os anjos subiam e desciam, subiam e desciam, desciam e subiam. Não é outra coisa senão essas dimensões espirituais por onde os anjos descem. Quando os anjos descem, do mundo divino eles estão, eles precisam atravessar todas as dimensões espirituais para chegar na Terra. Agora vamos analisar mais um pouco esta barra de metal. Vamos analisar essa barra de metal mais um pouco. Ela é formada por átomos, que por sua vez são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Eu gosto de chamar essas partículas que formam os átomos de seres eletromagnéticos. Porque eles são seres, é porque eles são dotados de consciência. Os átomos, os elétrons, são dotados de consciência, porque são criação de Deus, tem consciência. Os cientistas que estão estudando as partículas subatômicas já perceberam, já descobriram que as partículas subatômicas agem respondendo ao pensamento deles. Elas respondem ao pensamento deles, elas reagem ao pensamento deles. Já descobriram isso, porque são partículas que têm consciência. Os átomos, relativamente ao tamanho deles, estão muito distantes um do outro, como também os elétrons estão muito longe um do outro. Nenhum deles toca um no outro. Eles se mantêm suspensos no espaço, sustentado pela força eletromagnética de atração que existe entre eles, e ainda formam figuras geométricas. Tudo que é formado no universo assume alguma forma geométrica. Os elétrons, os átomos que formam esse material, eles se organizam em figuras geométricas, mas eles não se tocam um no outro, eles ficam distantes, muito distantes, relativamente ao tamanho deles, ficam muito distantes. Por exemplo, se o próton estiver lá no centro do campo de um futebol, do campo de futebol, os elétrons estão circulando lá pelas as arquibancadas, porque existe um espaço muito distante entre o núcleo e os elétrons, e entre um átomo e outro. Estão muito distantes, formando figuras geométricas suspensas no espaço, sem se tocarem, por causa da força eletromagnética que existe neles, e também por causa da força gravitacional da Terra, que sustenta eles também. Eu não consigo quebrar esta barra de metal. Se eu fizer força assim, ó, eu não consigo. Eu posso imprimir toda a minha força, eu não consigo quebrar essa barra. Porque a força eletromagnética que une eles, sem eles se tocarem, é maior do que a minha força. Você vê, a força eletromagnética que sustenta os elétrons e os átomos é muito poderosa, muito grande. Eu não consigo quebrar esse metal, por causa da força de atração dos elétrons. Glória a Deus. Estamos chegando no final. Como esses átomos são eletromagnéticos, eles recebem a atração dos átomos que formam o corpo físico da Terra.
os átomos que compõem essa barra, eles são eletromagnéticos, são seres eletromagnéticos. Então eles recebem a atração de todo o material que é formado da Terra, que também são eletromagnéticos. Os elementos ferro, cobre, ouro, tudo. E essa força de atração que está puxando esse metal para baixo, ela está numa linha reta apontando para o centro da Terra. É assim que trabalha o plumo. O pedreiro coloca o plumo aqui na parede e ele sabe que aquela parede está na direção do centro da Terra, que é o centro de gravidade. Aí ela não vai cair nem para um lado nem para o outro, porque ela está no centro da gravidade. Agora, eu posso colocar aqui, entre a Terra e essa barra, eu posso colocar o que eu colocar. Posso colocar barra de chumbo, barra de ferro, barra de aço. Nada vai impedir que a força de gravidade da Terra atravesse para puxar essa barra. Nada impede que a força gravitacional atravesse, nada impede. Ela vem do centro da Terra. Nem os metais, as rochas que estão na crosta da Terra impede que a força de gravitacional venha lá do centro, atravesse tudo e chegue aqui nessa barra e puxe ela. Nada impede, nem as estrelas, nem os planetas, as galáxias, impede. A força gravitacional atravessa tudo. Por quê? Porque ela é composta, é formada por átomos da dimensão espiritual, que atravessa tudo. Nada impede os átomos que formam a força gravitacional de atravessar. Ela atravessa qualquer coisa. É por isso que essa força gravitacional, que ela é espiritual, ela sustenta todo o universo. Sustenta todas as galáxias. Porque ela atravessa tudo. Tudo que existe. Glórias a Deus. Observe que essa força atrai este objeto de metal no sentido de uma linha reta para o centro da Terra. Isto significa que a força gravitacional atravessa a Terra e chega aqui nessa peça de metal e a puxa para o seu centro. A força gravitacional atravessa tudo, todos os planetas, estrelas e galáxias. Tudo mesmo. É por isso que essa força gravitacional mantém tudo o que existe no universo suspenso no espaço, sem cair, sem descer, sem subir, tudo se movimentando em harmonia em um movimento de expansão incessante. O universo está num movimento de expansão incessante. Mas o que é incrível é que esta força gravitacional ela atravessa tudo porque ela é uma energia espiritual. Os átomos dela são da dimensão espiritual. Por isso que o universo todo está ligado espiritualmente. Nada está separado. Porque a força gravitacional consegue manter tudo no universo unido e em suspensão, em harmonia. Porque na realidade, tudo no universo está unido entre si, tudo está unido pelos seus outros corpos espirituais. A Terra está separada do Sol só aparentemente, mas a Terra e o Sol estão unidos pelos seus outros corpos, o vital, o emocional, o mental, o espiritual, o divino. Assim também todas as galáxias, tudo que existe no universo é unido espiritualmente. Não existe separação. Só existe separação física, mas espiritual não. Tudo está unido. Como nós estamos unidos à Terra, à Lua, ao Sol, aos planetas e às estrelas. Nós também estamos unidos a todo o universo. É por isso que o universo afeta a nossa vida, que nós estamos unidos.
É por isso que os trânsitos planetários em torno do Sol afetam a nossa vida. Afeta a vida de tudo na Terra, das plantas, dos animais, dos homens. Porque tudo está unido. Tudo é um só Deus. Tudo está unido. Esta barra de metal possui seus corpos espirituais, porque os átomos que a constituem, se projetam e se aprofundam indefinida e eternamente. O mesmo ocorre com tudo no universo: a Lua, a Terra, os demais planetas, as estrelas, as galáxias, tudo. Os átomos que compõem o corpo físico da Terra também se projetam e se aprofundam indefinidamente e eternamente, formando as suas dimensões espirituais que ficam em torno dela, da Terra. Então, em torno da Terra existem muitas dimensões espirituais. O apóstolo Paulo foi até a terceira dimensão, mas isso não significa que só tem 3. Elas se projetam infinitamente, que são os seus céus. Essas dimensões são os céus espirituais. Não é o céu físico que a gente vê, onde as nuvens estão andando. Não. São os céus espirituais. São nesses céus que os espíritos dos homens que viveram na terra estão morando, como também os que estão vivendo hoje ainda e os que ainda vão viver. O apóstolo Paulo disse que foi até o terceiro céu e não conseguia traduzir em palavras o que ele viu lá. Mas isto não significa que só existem 3 céus. Não, o número de céus é infinito, conforme a palavra de Deus. Então, a gente olha para cima, na direção das nuvens, e não vê nada. Mas existe tantas das coisas, tantas das belezas, tantas das criações nos mundos espirituais que, como o apóstolo Paulo falou, não dá para falar, não dá para explicar, não. Nós não conseguimos nunca imaginar o que existe nessas dimensões espirituais em torno da Terra. São muitas belezas, muitas criações que nós só vamos compreender quando chegarmos lá, porque agora é além da nossa imaginação. Glórias a Deus. Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 24, verso 35. O que Jesus disse foi que o corpo físico da terra, o globo terrestre, os mares, as florestas, a atmosfera, tudo isso vão passar, porque vão se dissolver e se desintegrar para dar formação a outros planetas, porque é assim que é no universo. O planeta morre, se desintegra, mas daqueles restos mortais vão se formar outros planetas. Porque quando um planeta morre, seus restos mortais dão origem a outros planetas. Mas os corpos espirituais da Terra não vão passar, porque não vão morrer, porque são eternos. E são nos corpos espirituais da Terra que vamos viver espiritualmente, eternamente. Isto é, somente aqueles que aprenderam a viver pelas palavras de Jesus, porque são elas que nos darão vida eterna. Jesus veio para nos dar salvação e vida eterna. É isso que significa. Se aprendermos as palavras dele, o obedecemos e vivemos pelas palavras dele, nós vamos viver nesses mundos espirituais que existem em torno da Terra. E como aqui na Terra a pessoa está num país, mas pode viajar para outro país, passar férias em outros países, na França, na Inglaterra. Quando nós estivermos vivendo, por exemplo, na dimensão mental do planeta Terra, nós podemos visitar também as outras humanidades que vivem no
no plano espiritual em torno do Sol ou em torno de Júpiter. Quer dizer, vamos ter liberdade, porque foi para isso que Jesus Cristo veio. Ele veio para nos dar liberdade. Aí nós vamos viajar pelo infinito, vamos visitar outras civilizações, outras estrelas. Porque assim como o planeta Terra é um planeta, é um laboratório que cria vidas, cria consciência para povoar os planetas, nessa galáxia ou em outras galáxias existem outros seres espirituais também em evolução, que Deus preparou outro planeta também para desenvolver outras consciências lá, para povoar o universo. Glórias a Deus. Então, se você obedece a Cristo, quando você estiver no céu da terra, você vai poder visitar outras civilizações que existem nos céus em torno do Sol ou de outra estrela. Glórias a Deus. Se o universo fosse apenas como uma ilha de matéria suspensa no espaço, como muitos encaram, muitos pensam que o universo é só pedra, só rocha que existe aí em cima. Não. Deus não era Deus e a Bíblia não era verdadeira. Se o universo fosse só um pedaço de rocha comum, Deus não era Deus e a Bíblia não era verdadeira. Não. Mas como Deus é Deus e a Bíblia é verdadeira, o universo não é apenas uma ilha de matéria suspensa no espaço, como muitos pensam. Mas ele é uma ilha de matéria suspensa no espaço que possui raízes profundas e infinitas que o sustentam no espaço, que são suas outras dimensões, as dimensões espirituais, a vital, a emocional, a mental, a espiritual e a divina, que formam o seu ser total. Ou seja, o universo tem vida, sentimento, pensamento, memória, inteligência, consciência, vontade, personalidade e individualidade, porque faz parte de Deus e é Deus, e tudo que vive dentro dele recebe todos os seus atributos, até um grão de areia, até esta barra de ferro, até uma pedra. Josué falou para o sacerdote: tomem 12 pedras do fundo do Rio Jordão por onde vocês passaram. As pedras pelas quais vocês pisaram e atravessaram o Jordão a pé enxuto. Vamos fazer um altar. Aí fizeram um altar, fizeram um concerto com Deus, um reconcerto. Aí Josué disse: olha, essas pedras serão por testemunha contra vós, porque vocês hoje fizeram um concerto com Deus. Por que ele disse isso? Porque as pedras têm memória, elas têm consciência, elas têm um espírito, elas podem testemunhar contra qualquer pessoa. Amém? Glórias a Deus. Até hoje o universo tem sido visto por muitos apenas como uma pedra de rocha suspensa no espaço. Para esses que pensam assim, como o Espírito de Deus poderá revelar a verdadeira realidade do universo, sua vida espiritual e as profundezas de Deus presente nele? Se o cientista está aqui estudando as leis do universo, mas ele pensa que está estudando somente um pedaço de pedra, se ele traz um pedaço de rocha lá de Marte e está estudando, ele pensa que aquilo é só uma pedra, como é que Deus vai revelar a verdadeira vida dele, a verdadeira verdade dele? Que ele é espírito,
que tudo que existe é espírito, ele precisa despertar a consciência dele para a realidade do Espírito, porque o Espírito quer revelar a verdade para todos. Glórias a Deus. Deus colocou em nós o seu Espírito, certamente para isto, para compreendê-lo e aprender com ele todos os seus segredos. Na Bíblia, Deus diz que revela os segredos para todos os que o temem. 2 pontos. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Salmo 25, verso 14. A Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele atravessa todas as profundezas do universo, todas as dimensões do universo. Ninguém tem mais sabedoria do que o Espírito de Deus. Então ele pode nos ensinar todas as coisas. Quando nós vemos que o Espírito Santo está vivo na Bíblia, a Bíblia muda para nós. Porque Deus começa a revelar para nós as coisas espirituais que ele colocou na Bíblia. Que se a pessoa só olhar com os olhos materiais, não vai entender. Mas quando olha com os olhos espirituais e abre os ouvidos espirituais, ele vê o Espírito Santo falando e ouve o Espírito Santo falando. Glórias a Deus. Vamos então temer a Deus e procurar os seus segredos, que se encontram nas alturas e nas profundezas do universo, porque o universo é Deus, através das revelações do seu Espírito. Amém. Amém. Glórias a Deus. Então veja bem, se esses homens, que não só os homens de hoje, mas os homens de todos os tempos, todas as histórias da humanidade, aqueles homens maus que só semearam mal para a humanidade e que hoje continuam fazendo mal para o seu povo, para a sua nação. Se eles tivessem em algum momento da vida dele aberto o coração e a mente para perceber que Deus está com seu Espírito no universo, em qualquer lugar do universo, dentro da nossa casa, na nossa sala, na nossa cozinha, no quarto, no banheiro, Deus está presente. Se os homens tivessem aberto o coração para esta presença de Deus, que penetra e interpenetra todo o universo, o mundo teria sido bem melhor. Porque se eles tivessem consciência de Deus, eles não teriam feito tanta injustiça que fizeram no mundo. Se os homens da atualidade, de hoje, de agora, tivessem consciência de Deus, eles não fariam o que fizeram. Principalmente aqui no Brasil. Eles não teriam feito. Então, eles fizeram o que fizeram porque não têm consciência dessa presença de Deus, que está latente em todo lugar, querendo se manifestar para nós, querendo nos ensinar. Deus está gritando pelos homens, querendo se revelar para que os homens deixem de sofrer. Essa é a verdade. Deus quer se revelar para os homens, para que os homens deixem de sofrer. Mas os homens, a grande maioria dos homens se tornam cegos e surdos e não ouvem o apelo de Deus e continuam fazendo maldade e injustiça, porque eles não compreenderam
que Deus é verdade, e que Deus é juízo, e que Deus é justiça, e que nada impede a razão, nada impede o agir de Deus, porque Deus é razão. Então, esses homens, eles vão aprender com muito sofrimento. Eles vão conhecer Deus com muito sofrimento, porque estão fazendo seus irmãos sofrerem muito, como nós vimos aqui no Brasil. O povo sofreu tanto e ainda estão sofrendo, por causa de homens injustos, homens corruptos, que não buscam conhecer a Deus para fazer o bem para seus irmãos. Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Tudo isso é falta do Espírito, porque se eles despertassem o Espírito deles, eles iriam ver a presença do Espírito de Deus em tudo e em todo lugar. Eles iriam sentir a presença de Deus no irmão, no próximo, no coração do próximo. Glórias a Deus. Então iriam fazer o bem. Eles iriam fazer o bem. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então vamos orar para que o Espírito de Deus se revele para esses homens, os homens maus e injustos, e que eles passem a mudar o seu pensamento para fazer o bem aos irmãos. Amém? Glórias a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glória te damos, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem ensinado. Te agradecemos porque o Senhor permitiu que o seu Espírito revelasse muitos conhecimentos para nós, que estamos transmitindo para os outros teus filhos. Porque nós cremos, Senhor, que o Senhor quer o nosso bem. Nós cremos que o Senhor quer revelar o teu Espírito para mostrar a tua bondade, o teu amor, a tua justiça, para que nós possamos imitar o Senhor. O Senhor quer que todos os homens imitem o Senhor, fazendo o bem, como o teu Filho Jesus. A Bíblia nos diz que o teu Filho Jesus Cristo andou na terra por toda parte fazendo o bem. Se nós quisermos viver nessas dimensões espirituais plenas de luz que o Senhor preparou para nós, nós temos que imitar o teu Filho. Nós temos que ser como Ele. Nós temos que fazer o bem nesta terra. Este é o nosso único caminho. Jesus é o nosso único caminho. Não há outro caminho pelo qual nós possamos alcançar a felicidade eterna, a vida eterna junto com Ele. Abençoa, Senhor, os teus filhos, Senhor. Desperta, Senhor, os teus espíritos na vida deles, para que eles busquem imitar o teu Filho, fazendo o bem por todo canto, por todo lugar, por toda parte onde eles andarem, fazendo o bem para todos, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias.